Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, a gente vai continuar nosso estudo sobre as características dos direitos fundamentais. Nosso foco nesse vídeo é trabalhar com as características da concorrência, da relatividade e da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Bem, então o que a gente tem em relação a essas três características do direito fundamental? A primeira delas, a concorrência. Se a gente for analisar o conteúdo, a forma como o Constituinte ele cria e apresenta para a gente os direitos fundamentais, a gente vai perceber que os direitos fundamentais eles não são apresentados para a gente de uma forma tão sistemática. Porque do mesmo modo que, por exemplo, o nosso Constituinte proclama um direito fundamental à propriedade, ele traz para a gente, por exemplo, um direito fundamental ao meio ambiente, uma proteção ao meio ambiente, uma proteção à cultura. Qual que é o grande problema disso? Ora, para se proteger o meio ambiente, é claro que eu vou acabar tendo que fazer o quê? É claro que eu vou ter que acabar limitando o exercício do direito à propriedade. Então, se um proprietário de terra ele possui a propriedade de uma fazenda, por exemplo, ele não vai poder explorar essa fazenda de qualquer modo. A fazenda ela só poderá ser explorada se a gente tiver também o respeito ao direito fundamental da proteção ao meio ambiente. Mesma coisa acontece, por exemplo, com a liberdade de expressão. Toda pessoa tem liberdade de se expressar como bem entender. No entanto, essa expressão, essa liberdade de se expressar, essa liberdade de conseguir revelar aquilo que passa na cabeça da pessoa, obviamente ela também encontra uma série de limitações quando a gente confronta esse direito fundamental, liberdade de expressão, com outros interesses e outros direitos fundamentais, como, por exemplo, a proteção à honra, a proteção à imagem. Então, como é que a gente consegue trabalhar com isso? Como é que a gente consegue corrigir essa deficiência que o Constituinte traz para a gente? A gente tem que conseguir evidenciar uma característica dos direitos fundamentais, que é a concorrência. O que a concorrência vai falar para a gente? Ela fala e revela para a gente que um direito fundamental, ele dificilmente, praticamente nunca vai ser aplicado de forma isolada. Sempre que um direito fundamental pretender atuar sobre uma determinada situação, pretender regular um dado comportamento, esse direito fundamental vai ter do seu lado uma série de outros direitos fundamentais. Às vezes até que vão se colocar numa situação de aparente confronto com esse direito fundamental que a gente pretende aplicar. Os direitos fundamentais, portanto, segundo essa característica da concorrência, são aplicados em conjunto. É impossível tentar entender, é impossível tentar trazer eficácia para um direito fundamental de forma isolada. Bem, além dessa característica, uma característica que complementa essa ideia, a gente tem a ideia da relatividade. Por quê? O que é esse princípio? O que essa característica vai falar para a gente? Ou alguns também denominam esse princípio, com essa característica, como característica da limitabilidade. Essa característica, esse caractere do direito fundamental, ele vai falar para a gente uma coisa muito simples. Todo direito fundamental é relativo. Todo direito fundamental pode ser limitado. Nenhum direito fundamental é absoluto. Porque a partir do momento, vamos voltar para a característica anterior da concorrência. A partir do momento em que a gente aceita, a partir do momento que a gente compreende a ideia de que direitos fundamentais são aplicados em conjunto, a gente vai perceber que, ao aplicar direitos fundamentais em conjunto, nenhum direito fundamental vai conseguir ocupar todo o espaço para a solução de um dado conflito, para a solução de uma dada questão. Necessariamente o que a gente vai perceber é que os direitos fundamentais eles vão se melhor amoldar a uma dada situação. E com isso é óbvio que a gente vai acabar limitando o conteúdo dos direitos fundamentais. A propriedade, por exemplo, ela vai ceder espaço para que a proteção do meio ambiente ela possa servir, ela possa atuar. O direito à liberdade de expressão cede espaço para que, por exemplo, a proteção à imagem e à honra da pessoa possa ser respeitada. Então, a gente sempre vai trabalhar com essa ideia de relativização dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais sempre são relativos, sempre vão se aplicar a depender do contexto, a depender da situação fática que a gente estiver analisando. Bem, e aí a gente traz um problema. Ora, então significa que se um direito fundamental ele pode ser relativizado, a gente poderia, portanto, relativizar um direito fundamental até que ele se tornasse quase que mínimo, quase que nenhum. E aí vem uma outra característica dos direitos fundamentais para suprir essa possível ameaça, que é o princípio, que é a ideia, que é a característica da máxima efetividade.
todo direito fundamental tem a pretensão de ser o mais efetivo possível, de abranger, de tutelar o máximo e de forma mais profunda todas as situações possíveis. Então, olha aqui o que a gente tem. A gente vai ter duas características que, a princípio, são contraditórias. Uma falando que os direitos fundamentais podem ser relativizados e outra característica falando que o direito fundamental quer a todo momento ser o mais efetivo possível, atingir o maior número e de forma mais intensa cada uma das relações que ele tutela. Portanto, o nosso trabalho aí vai ser ponderar de que modo eu posso relativizar um princípio sem que eu tolha, sem que eu reduza o seu conteúdo a uma quantidade, a um patamar que não seja aquela quantidade necessária. Tá? Isso daí depois a gente se aprofunda quando estiver estudando a eficácia dos direitos fundamentais, mas a ideia que a gente tem que ter é essa. Primeira ideia, direitos fundamentais se aplicam em conjunto. Segunda ideia, direitos fundamentais, todos eles são relativos. Não há direito fundamental absoluto. No entanto, em que pese serem relativos, em que pesem poderem ser limitados, todo direito fundamental tem a pretensão, pretende se aplicar na máxima medida possível. Bem, então a gente trabalha com as três características. Primeira característica, a característica da concorrência. Segunda característica, a característica da relatividade ou limitabilidade. E terceira característica, a nossa característica da máxima efetividade. Três características dos direitos fundamentais que são de extrema importância para a gente conseguir compreender de que modo e como o nosso ordenamento jurídico funciona na atualidade. Pessoal, quem ficou com dúvida, pode mandar nos comentários, pode enviar mensagem. De novo, lembrem-se de estudar, lembrem-se de pegar as outras características, os outros vídeos que a gente trabalhou também com características dos direitos fundamentais. Se aprofundem os estudos também na doutrina, nos livros. E até a próxima.